E para Renato Gaúcho tem um agravante. O joelho direito, operado 2 vezes, incomoda com dores quase insuportáveis. Já são 3 meses desde a última cirurgia. De lá para cá, treinos leves e ansiedade. Disposto a tudo para voltar, Renato pensou em fazer uma nova operação, mas foi desaconselhado pelos médicos do Fluminense. Não há necessidade de nova cirurgia para que o Renato possa realmente continuar jogando futebol. Seguindo a orientação médica, Renato tem até participado dos coletivos pelo time reserva, mas sempre assim, meio paradão, sem dividir as jogadas ainda e também sem a velocidade que o consagrou. Só eu sei o que estou passando esse tempo todo parado, então eu tenho que ter esse medo, que é uma coisa normal, esse receio. Vou continuar trabalhando, fazendo tudo que o departamento médico tem me pedido. Esse medo, o desprestígio que invadiria o Fluminense se perdesse a esperança de ter Renato ainda esse ano, e a pressão do tempo para quem tem quase 34 anos, levam o atacante a um certo desânimo, uma certa dúvida sobre o futuro que até então ele não tinha. Ouça um trecho de uma entrevista feita há 3 meses. Eu posso dizer para vocês que, pelo que eu me conheço, em termos de lesões, até em termos de joelho, em 15 dias eu estarei em campo. Ouça o que ele diz agora. Você volta a jogar esse ano? Se eu tivesse essa resposta, mas infelizmente eu não a tenho. É aquilo que eu coloquei hoje para o departamento médico. Se eu não conseguir suportar as dores, o que poderia acontecer comigo? Então ficou a pergunta no ar e eu preferi não ter esse tipo de resposta. Continuar trabalhando, aquilo que falei, rezando bastante, acreditando, ajudo todo mundo. Eu acho que chegou a hora de todo mundo ter um pensamento positivo para que, como o meu, para que eu possa voltar a jogar esse ano. Eu sinto que você está emocionado. Você chegou a pensar em parar de jogar futebol? O Bragantino no último minuto. Assis bate no escanteio. Lima cabeceia para Barata também de cabeça marcar. Final Fluminense 1, Bragantino 0. Sem gosto, sem sal. Joguinho que já no cartão de visitas traz um mau sinal. Túlio, o artilheiro, o matador do Botafogo, cai de 4 diante do erro infantil. E o Fluminense, da experiência, renovado, não consegue chutar uma bola sequer na direção da baliza adversária até 39 minutos de jogo. A maior emoção vem numa cabeçada do zagueiro Lima, contra a sua própria trave. E numa luta sem agressividade, o gol só podia sair da falha. Jefferson se distrai e Valdeir é quem acaba castigando o Botafogo. O suficiente para os velhinhos do Fluminense, que tem em campo 5 jogadores acima de 30 anos, se encherem de orgulho. Quem quiser fala o que quer, tem boca e tem caneta para escrever o que quiser. A gente tem que demonstrar em campo que a gente tem condições de jogar muito tempo. Não se pode dizer que faltou pernas, mas o vacilo veio, aos 2 minutos do segundo tempo. E aí, não dava para esperar outro deslize do artilheiro. Com a calma de sempre, Túlio, 1-1. Quando chega o Botafogo, chega o campeão brasileiro. Então todos têm que respeitar, eu acho que isso fica mais fácil. Nem tanto, Otacílio, nem tanto. O Botafogo tem o título, mas não tem o time do ano passado. São 7 mudanças e isso pesa. Foram pouco mais de 20 mil torcedores, 20 mil opiniões, mas todas no mesmo caminho. Merecido esse resultado morno. O Santos passou pelo Fluminense com um gol de falta. Anderson. O juiz não validou um outro gol, esse aí de Camanducaia. Repare que quando o goleiro Wellerson toca na bola, ela já havia entrado. O tira-teima calcula quanto a bola entrou. Repare. Criciúma em Fluminense. Índio faz 1-0 Criciúma. Mabilha arrisca e o Wellerson aceita. E como aceita? Que peru, hein? O terceiro dos catarinenses também é de Mabilha. Tupanzinho é esperto e diminui para o Flu. Mas a inspiração do Criciúma não termina. E há tempo de Gelásio definir o placar. Final Criciúma 4, Fluminense 1. Cada jogador do Fluminense recebe a sua de uma companheira do time feminino. Camisas novas não resolvem problemas antigos. Os toques de primeira pertencem ao São Paulo, de Valdir e Miller. Os toques de primeira também caem pela ponta com o lateral Serginho, que dá um presente para Valdir. De Denilson para Valdir, daí para o chute de Fábio Melo no cantinho. 1-0 para o futebol de primeira do São Paulo. Perfeito teria sido se o zagueiro Bordon tivesse rebatido de primeira. O atacante Valdeir perde a primeira, mas vai aproveitar a segunda bobeada do mesmo Bordon.
1 a 1. E se o São Paulo tivesse forçado o jogo um pouco mais, teria conseguido a primeira vitória fora de casa. De uniforme novo, Ailton arranca da intermediária, passa por 3 e faz 1 a 0 Guarani. Ailton de novo recebe perto da área e faz o 4º gol dele no campeonato, 2 a 0 Guarani. Escanteio para o Guarani, acompanhe, Fabinho faz o 3º, 3 a 0. 1 minuto depois, Valdeir cai na área, pênalti. O Idemar faz o gol de honra do tricolor. Guarani 3, Fluminense 1. E levar à loucura o público de 20 mil pessoas em Londrina. Luizão foi expulso aos 24 minutos. 4 depois de Djalminha marcar o primeiro gol do jogo num pênalti cometido por Alexandre. Com toques rápidos e envolventes pelas pontas, o Palmeiras chegou ao segundo gol. Cafu colocou na área, Rincon de cabeça e a bola sobrou para Djalminha, 2 a 0. O Fluminense se perde em campo. Rincon faz o toque de classe e Cafu marca o terceiro. O Fluminense não tem força para reagir no segundo tempo. E Rincon e Djalminha vão criando chances. Rincon faz o 4º, tocando com estilo. O Palmeiras sobra em campo. O 5º gol é uma questão de tempo e acaba sendo o mais bonito do jogo. Djalminha percebe o goleiro adiantado e chuta por cobertura. Djalminha, agora artilheiro do campeonato com 6 gols, ao lado de Luizão e Túlio. O Fluminense ainda desconta com Pessali, mas o Palmeiras se mantém como o único invicto e líder absoluto do Brasileirão. A pergunta é, foi ou não foi pênalti? A câmera Band responde, imagem parada e primeiro a gente tem a visão do árbitro, que estava bem colocado. Depois nos aproximamos do jogador do Fluminense e aí está a resposta. Foi toque, sim, senhor. Fluminense e Internacional nas Laranjeiras. Márcio faz pênalti em Barata. O Idemar bate bem, Fluminense 1, Inter 0. O zagueiro César corta a jogada com a mão dentro da área. O pênalti, olha aí, é batido por Leandro. Fluminense 1, Inter também 1. No jogo dos pênaltis, o time carioca tem mais um a seu favor, quando Barata é derrubado por Celso. A cobrança novamente é de Idemar. Fluminense 2, Inter 1. Boa estreia do técnico interino Renato Gaúcho. Quem reagiu após 6 rodadas sem vencer foi o Fluminense. O atacante Renato Gaúcho, improvisado como técnico, comandou a vitória sobre o Internacional e deu um beijo num torcedor especial e ex-desafeto, o técnico Tele Santana. Como técnico, Renato Gaúcho não vai guardar boas recordações. No primeiro tempo, o Fluminense jogou muito recuado. Foi engolido pelo Cruzeiro. No ataque seguinte, Da Silva fez o que quis pela direita e deixou Ailton sozinho na cara do gol. 1 a 0. A atuação tímida do Fluminense pode ser resumida no único ataque perigoso. Tupanzinho e Valdeir tiveram tudo para marcar, mas se inibiram diante de Dida. A sorte do Flusão é que Léo também fez defesas fantásticas, evitando um desastre. No segundo tempo, sem retranca, aí sim, o Fluminense não passou por tanto sufoco, ajudado ainda por uma atuação decepcionante do Cruzeiro. Mas aquela velha história de que a sorte é fundamental no futebol prevaleceu de novo. No finalzinho, Cleison foi à linha de fundo e, ao cruzar, encontrou Charles de frente para o seu próprio gol e jogando de bandido. Selada mais uma vitória. O Cruzeiro continua invicto contra os times cariocas nesse campeonato. No Recife, o Sport não teve pena do Fluminense, não. Leomar sobe entre os zagueiros e de cabeça abre o placar. Sport 1 a 0. No segundo gol, linha de passe. Luiz Miller escolhe o canto. Sport 2 a 0. O zagueiro Hildo de cabeça aumenta. Sport 3 a 0. Tem mais. César derruba Luiz Miller na cobrança. Olha só, Miller escolhe o canto. Sport 4 a 0. João Paulo bate o córner e Leomar, livre, faz o 5º gol do Sport. O sexto e último foi o mais bonito. Joãozinho faz o que quer. De calcanhar, bota Leomar na cara do gol. Final, Sport, que nesse campeonato já tinha derrotado Vasco e Botafogo, 6. Fluminense, na despedida do técnico Renato Gaúcho, 0. Com um ponto a menos, em 17º lugar estão Juventude e Fluminense, que está em 21º, seguido pelo Criciúma, que soma 6 pontos. No campo, o time corresponde contra o Goiás.
O goleiro não segura o chute de Leonardo e Rogerinho faz o gol da vitória. Fluminense 1, Goiás 0, na estreia de Cláudio Duarte no Campeonato Brasileiro. Sandro vai fechando na grande área. Pachequinho vai para a jogada individual. Vai tentando ganhar. Aí acabou trombando. Vai pedindo de novo a penalidade máxima ao time do Curitiba, sua torcida. Parte o lançamento para Alex. A bola espirrada chegou para Pachequinho. Olha a chance do gol! Paulo Sérgio também na bola. Preparado o Edu. Partiu, bateu! Gol! Vamos chegando à marca de 25 minutos no segundo tempo. 2 Curitiba, 0 Fluminense. Olha o Fluminense com o Valdeir. Olha a chance. Marcelo chegou, bateu! Gol! Estádio Couto Pereira, Curitiba 2, Fluminense 1. Olha a chance para Pachequinho. Bateu por cobertura! Golaço! Um gol de placa de Pachequinho! Atlético Mineiro que marca primeiro depois do escanteio. Reinaldo acerta a cabeçada. 1-0. No cruzamento de Paulo Roberto, Demétrios empata também de cabeça. 1-1. Aos 45 do segundo tempo, Amarildo chuta com violência e faz Fluminense 2-1. Mas o time carioca não segura a vantagem. Moacir se livra de 2 e empata aos 47. Final Fluminense 2, Atlético Mineiro 2. Nas Laranjeiras, o Bahia sai na frente do Fluminense. O contra-ataque que termina com o toque de Claudinho. 1-0. O time carioca empata quando Hugo dribla o marcador e dispara um belo chute. Final Fluminense 1, Bahia 1. O Fluminense 13. O Bahia tem 12 pontos. Em 22º lugar, aparece o Paraná com 11 pontos ganhos. Foi esse o Corinthians que começou o jogo contra o debilitado Fluminense. Corinthians de Jorginho, Joel, Marcos Alemão e Deco. Garotos que ganharam a responsabilidade de melhorar o índice de um dos piores ataques do campeonato. Teriam até conseguido já no primeiro tempo, se não fosse pela atuação do goleiro Léo. O gol começou a amadurecer no chute de Joel, que explodiu na trave do Fluminense, e surgiu no esforço de Silva, que cruzou para Jorginho acertar no ângulo, longe do alcance de Léo. A festa seria só dos meninos se os veteranos também não se aproveitassem da fragilidade da zaga tricolor. No cruzamento de Ayup, a sobra ficou com Henrique, que fez 2-0. O terceiro teve o toque juvenil de Silva, que chutou forte, acertou na trave e dentro do gol. O terceiro gol bateu na trave, ela bateu lá dentro, é gol! Gol! O Fluminense ainda conseguiu diminuir. Leonardo, que entrou no final do jogo, fez um belo gol. Às 2 da manhã, por ordem da juíza da 10ª Vara de Família do Rio. Irritado, Renato garantiu que tem cumprido as suas obrigações de pai. São coisas que eu não quero nem entrar em detalhes. Eu só sei que eu estava dando praticamente quase todo mês, aí quase 2.000, 2.500, quase 3.000. Será que é pouco para uma coisa? Agora, mais gols pelo Campeonato Brasileiro. Clássico Vasco e Fluminense no Maracanã. Ramon tabela com Edmundo e toca na saída do goleiro. Que belo gol, Vasco 1-0. Paulo Roberto bate a falta com categoria e empata para o Fluminense. 1-1. Segundo tempo, Nelson cruza. A bola vai no travessão e Macedo se ajoelha para cabecear. Vasco 2-1. O Fluminense empata de pênalti com Paulo Roberto, 2-2. No cruzamento da direita, Flavinho de cabeça faz o gol da virada. Fluminense 3, Vasco 2. Primeira vitória do Fluminense em clássicos regionais desde 1-0 no Fluminense. Cabeçada de Flávio, quase na linha do gol. No segundo tempo, Zinho se livra de 2 e marca um golaço. Final, Portuguesa 2, Fluminense 0. Eu expulso o treinador do Fluminense. Tá pensando o quê? Que você manda aqui, tira pra cá, bota pra lá? Não, reuniu pra quê? Pra dizer pra entrar o Cadu? Não tem problema nenhum. O Cadu entra lá no gol e acabou o problema.
É que esse time do Fluminense está muito mal acostumado. O primeiro do Paraná sai quando Paulo Miranda arrisca da entrada da área, 1-0. No contra-ataque, Alessio passa pelo lateral Jorge Luiz antes de chutar. Final, Paraná 2, Fluminense 0. Em Porto Alegre, Grêmio e Fluminense, Valdeir arrisca da entrada da área e o Fluminense fica em vantagem, 1-0. Mas a alegria tricolor dura só até o segundo tempo. No cruzamento de Ailton, logo no início do segundo tempo, o goiano empata para o Grêmio, 1-1. Ailton bate falta, Zé Alcino acerta a cabeçada, Grêmio 2-1. Olha o Dinho aí, ele cobra o pênalti e aumenta o placar, Grêmio 3-1. A defesa do Fluminense se atrapalha toda, a bola sobra para Zé Alcino, 4-1 para o Grêmio. Aí o Paulo Roberto de falta diminui para o tricolor. Final, Grêmio 4, Fluminense 2. O Fluminense precisava da vitória de qualquer maneira. Leonardo de cabeça faz 1-0 logo aos 3 minutos. Mas o Atlético não se intimida, tocando a bola. Luiz Carlos fica livre para marcar, 1-1. Mais desesperado do que o time, um torcedor invade o campo e é contido pelo meio-campo Cadu. No minuto seguinte, cruzamento de Alberto e Paulo Rink sobe sozinho para fazer Atlético Paranaense 2, Fluminense 1. No segundo tempo, o Fluminense avança desordenadamente. E no contra-ataque, Luiz Carlos faz o segundo dele, o terceiro do Atlético, 3-1. O Fluminense tenta reagir. Alexandre Seixas sofre pênalti. O lateral Paulo Roberto vai lá e diminui. Atlético Paranaense 3, Fluminense 2. A torcida tricolor perde a cabeça e atira um rádio no goleiro Ricardo Pinto. Mas de nada adianta. Vitória do Atlético Paranaense. No fim do jogo, a torcida do Fluminense invade o gramado e persegue o goleiro Ricardo Pinto. O estádio das Laranjeiras vira um campo de batalha. Que triste espetáculo. O Fluminense parte para cima do Ricardo Pinto, que teria feito provocações. O jogo recomeça e o goleiro Léo reforça o ataque nesta cobrança de escanteio. Ele chuta a bola e já estava nas mãos do goleiro adversário. Os torcedores pressionam o alambrado e tentam agredir Ricardo Pinto no fim da partida, obrigando os jogadores do Atlético a sair correndo do campo. A operação caça aos vândalos já começou aqui no Rio. Repare que com a ajuda de computadores, pelo menos 3 dos muitos brigões podem ser reconhecidos. O governador do estado, Marcelo Alencar, determinou. A CBF endossou. Querem que o maior número possível de agressores seja punido. Os incidentes foram considerados tão graves que a CBF nem esperou pela súmula do juiz. Já decidiu, através de ato administrativo, que o Fluminense perde o direito sobre o mando de campo em 5 partidas. O estádio das Laranjeiras também poderá ser interditado por tempo indeterminado. Mas essa é uma decisão que caberá ao tribunal da CBF. Nós, de acordo com o regulamento, tomamos o mando de campo do Fluminense, aplicamos a pena máxima que poderíamos ter aplicado de acordo com o regulamento e, logicamente, estamos encaminhando, tão logo a gente tenha toda a documentação sobre o jogo. Dramático da carreira, justamente no estádio do clube que defendeu em quase 10 dos 13 anos que tem como jogador profissional. Atingido na cabeça, Ricardo teve a formação de um coágulo entre o cérebro e o osso do crânio. Ele chegou a Curitiba num avião especial com equipamentos médicos e foi direto para o hospital. À noite, Ricardo Pinto continuava consciente e conversando normalmente. Mesmo assim, os médicos optaram pela operação. E a polícia do Rio de Janeiro conta com a colaboração de quem realmente ama o futebol para identificar os agressores. Se você conhece algum deles, ligue para 021-6906-093. O futebol agradece. Boa tarde. Ricardo Pinto recebeu no hospital hoje foi a do presidente do Fluminense. Gil Carneiro de Mendonça veio do Rio de Janeiro para pedir desculpas ao jogador. Eu falei pura e simplesmente, Ricardo, estou aqui para ver como você está, para dizer que
Nós não aceitamos esse tipo de agressão, de torcida e etc. Ricardo Pinto ainda está no período de observação do pós-operatório, mas as primeiras imagens autorizadas pela equipe médica à tarde mostram uma recuperação para lá de positiva. O jogador só pensa em deixar logo o hospital e esquecer o que aconteceu. Não tenho mágoa de ninguém, não tenho a menor intenção de me vingar de ninguém, não quero me vingar, já perdoei a pessoa que supostamente tenha feito isso. A única preocupação é voltar a viver normalmente como uma pessoa normal. Ricardo Pinto disse que recebeu pelas costas vários golpes na cabeça dados com um pedaço de pau. A recuperação está sendo considerada muito boa e deixa os médicos confiantes. Domingo passado, o goleiro do Atlético Paranaense foi espancado dentro de campo por torcedores do Fluminense, justamente o clube em que começou a jogar e defendeu por quase 10 anos. Removido para Curitiba numa UTI aérea, Ricardo Pinto foi operado na madrugada de terça-feira para a retirada de um coágulo entre o cérebro e o osso do crânio que poderia comprometer os movimentos do braço. Ricardo Pinto, que vinha passando uma grande fase em campo, não vai poder defender o Atlético nas finais do Campeonato Brasileiro, que termina daqui a pouco mais de um mês. Mas para quem passou o que ele passou, só a expectativa de estar voltando a jogar em fevereiro de 97 é uma grande vitória. Agora eu tô 100%, graças a Deus. Está se sentindo bem, completamente tranquilo? Maravilhosamente, só não posso dirigir, na hora que estiver dirigindo eu me sentir bem. Ele volta a jogar futebol? Com certeza volta a jogar futebol, é claro que... Houve um tempo em que esses versos do hino tricolor tinham credibilidade. Hoje o clube mergulha numa imagem oposta. Último lugar no Brasileiro, tem ainda 3 jogos e precisa vencer pelo menos 2 para fugir do rebaixamento. Domingo enfrenta o Flamengo no Maracanã. Mas não é só isso. Não joga mais nas Laranjeiras. Depois do episódio contra o Atlético Paranaense, perdeu o mando de campo. É até difícil de opinar, de dar um parecer, né? E como se não bastassem todos esses problemas, o Fluminense perdeu também seu presidente. Gil Carneiro de Mendonça não admitiu a decisão do Conselho Deliberativo de vetar os 8 nomes sugeridos por ele para a direção do clube e pediu seu afastamento. Não aceito molecagem. Não sou moleque, então não aceito molecagem. Depois da entrevista, Gil Carneiro ficou emocionado ao se despedir dos jogadores no gramado. Ora, o Fluminense também que está interessado nesse problema do rebaixamento, ele entrou com uma representação e ao tomarmos conhecimento do Fluminense aderimos e estamos como litisconsórcio e vamos também acompanhar o Fluminense solidários nessa luta. E eu tenho a ligeira impressão que nós vamos ganhar. O rubro-negro é melhor e ainda recebe ajuda tricolor. Amarildo perde para Caico. A bola fica com Marco Aurélio, que avança livre. Ninguém marca. São 3 contra 2, mas o rubro-negro prefere o chute. Adilson larga, César fura, Paulo Roberto quase entrega o ouro. O chute de Hugo é igual à campanha do Fluminense. Fraco. Caico se desloca, recebe de Rivera e cruza. Marco Aurélio cabeceia sem problemas, 1-0. Por outro ângulo. Bola na área do Flamengo. Atirson tenta tirar Leonardo, cai e pede pênalti. Veja aí por outro ângulo. Segundo tempo, o Fluminense troca de camisa, mas mantém o futebol. Que tal o chute de Alexandre, hein? A coisa melhora pela direita. Paulo Roberto cruza, Barata toca de neve, a bola sobra para Leonardo cruzar e Rogerinho isolar. Que chance! A oportunidade que o Flu tem, o Fla não perde. Caico lança Sávio, a defesa para. O atacante dribla Adilson e chuta. Lima tenta salvar, mas não salva. Flamengo 2-0. De novo aí o primeiro gol de Sávio no campeonato. Os tricolores pedem impedimento, reclamam, mas não adianta, pelo menos ali. Porque logo depois o juiz Jorge Rabelo vê pênalti nesta queda de Alexandre Seixas. Olha o lance de novo. Paulo Roberto bate bem, diminui, dá esperança para a torcida. E mais Flu. Barata empata, mas Jorge Rabelo marca impedimento de Rogerinho. O tricolor reclama de novo da arbitragem neste toque de Rivera que o Zé Carlos pega com a mão. Você acha que o equatoriano recuou para o goleiro? Mas um minuto depois o Fluminense ajuda de novo. Hugo erra o passe, Iranildo fica com a bola. Ele deixa Alexandre no chão, avança livre e dá um ótimo passe até Marco Aurélio.
Um toque, Lima passa batido. Outro toque, a vez de Adilson. E aí é golaço. Flamengo 3-1 aos 30 minutos. Reveja aí o lindo gol de Marco Aurélio. O fantasma da segunda divisão arrasta suas correntes para cima do Flu. E o Idemar, no banco de reservas, chora. 4 clubes estão no grupo do desespero. Criciúma e Bahia com 17 pontos. Além de Bragantino e Fluminense com 16, são os últimos colocados. Suado de barata. O tricolor segue com chance de ficar na primeira divisão. Pior que isso, só mesmo a situação do Fluminense, que está na corda bamba. Mesmo vencendo o Juventude, o tricolor se equilibra com dificuldade para continuar na primeira divisão. Se cair, vai amargar a segunda divisão em 97. E se cair, será que o Renato Gaúcho vai cumprir a promessa de ficar, como eu diria... O Fluminense, com 19, precisa de uma vitória e ainda torce por derrota ou empate de um dos dois. Vitória e Fluminense foi em Cariacica, no Espírito Santo. O goleiro Nilson derruba Valdeir, pênalti a favor do Fluminense. Paulo Roberto bate, abre o placar, Fluminense 1-0. No final do primeiro tempo, jogada pela direita que Leonardo aproveita, Fluminense 2-0. Segundo tempo agora, acompanhe. Mais um centro da direita, confusão na área do Fluminense. A bola sobra para Marquinhos diminuir, 2-1. Veja, no cruzamento o goleiro Nilson sai mal, a bola resvala em Aguinaldo e entra Fluminense 3-1. Mas o Fluminense não escapou da... Final de jogo, radinho no ouvido e muita expectativa em campo. A reação do Fluminense veio tarde demais. Com as vitórias de Criciúma e Bahia, o esforço aqui no Espírito Santo de nada valeu. O time, acredite, está rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. No vestiário, choro, tristeza e desabafo. Futebol é uma podridão, é podre. Começa a ver os jogos do Criciúma, os últimos jogos dele. Vê o jogo do Bahia contra o Vasco, aí você vai ver onde está a máfia. E como o futebol é uma podridão, a gente vai tentar virar mesa. Porque muita gente já conseguiu, porque não o Fluminense. Mas antes de virar mesa, nós temos que acabar com a máfia. O cara que gosta de futebol e tá vendo o Fluminense, campeão brasileiro de 84, tantas vezes campeão do Rio, 28 vezes campeão no Rio, não é mole. É uma situação realmente...